esse negócio de perspectiva pode zoar os seus desenhos e estragar a sua animação. Fala aí pessoal, aqui é o Rasurado e sem enrolação eu já vou falar pra vocês sobre a nova atualização que teve no FipaClip, né? Se você não conhece o aplicativo FipaClip, é esse aplicativo que eu tô aqui, um aplicativo de animação pelo celular. Ele pega no Android, no iOS, entendeu? Só que assim, ele teve uma nova atualização na ferramenta Lasso, onde ele adicionou uma técnica de fazer perspectiva na animação. Só que o que acontece é que muita gente não tá sabendo como usar. Tem gente que tá até confundindo na hora de fazer a animação e isso está estragando, complicando todas as suas cenas. Só que eu gravei esse vídeo para te mostrar o jeito certo de como aplicar a perspectiva com o laço. E para isso eu vou usar dois exemplos. Então eu vou mostrar na prática para você aqui a animação. Você viu, né, que nesse canal aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Só que calma, cara, que além disso, no final desse vídeo, por isso que eu aconselho você ficar até o final, eu vou te mostrar como resolver a perspectiva quando ela der merda, entendeu? Quando você começar a fazer a animação e daí você errar na perspectiva. Eu vou mostrar como você pode consertar isso, beleza? Então fica comigo aí. Então pessoal, vocês vão clicar nesse botão de mais aqui embaixo e a gente vai estar criando um novo projeto. Eu vou colocar o nome dele de perspectiva. Ok, desse jeito aqui, pode deixar do jeito que tá, 12 FPS, não mexe em nada e cria o projeto. Lembrando que eu tô usando a versão grátis desse aplicativo, entendeu? Eu tenho a versão paga, mas eu tô usando a grátis pra mostrar pra você que você também vai ter essa ferramenta, tá? E se você já gostou da ideia desse vídeo, você gosta de animação, quer destravar e evoluir as suas cenas, se inscreve nesse canal aqui, que ele foi feito pra destravar suas animações mobile, tá? Sem contar que assim você não perde as próximas dicas do canal, beleza? Então vamos lá, vou estar mostrando pra você. A ferramenta Lasso é essa aqui, ó, que eu selecionei. Se você passar o dedo na tela, você pode circular pra mover as coisas. Só que ela adicionou esse quadrinho aqui, ó, esse segundo quadro aqui de baixo. Ou seja, se no primeiro você usa para aumentar esse quadro, aumentar a largura dele, esse segundo você pode esticar uma ponta dele e fazer perspectiva, entendeu? Só que agora eu vou estar usando o primeiro exemplo aqui, que é um exemplo de cenário de como usar a perspectiva nele, tá? Ó, eu fiz uma cruz aqui e o meio dessa cruz é o ponto de fuga da perspectiva. Ou seja, todos os traços têm que sair desse ponto de fuga, tá bom? Essa aqui é outra técnica de animação. Beleza, galera, a gente fez o nosso esboço de perspectiva, ó, todos os traços saindo daquele ponto de fuga. Eu vou criar uma nova camada aqui, ó, camada 2. Aqui, eu cliquei nesse botãozinho aqui no canto, pra quem não sabe. Vou abaixar a opacidade da camada 1, ó, diminuindo essa porcentagem aqui. E vou começar a criar um cenário aqui, uma rua com montanhas bem simples e grama, tá? Vou diminuir a ponta do lápis. E a estrada pode seguir o seu esboço aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, tô fazendo a estrada sair lá do ponto de fuga, ó. Dá até pra usar a régua de novo. Se vocês usar esse lápis aqui, ó, Streak, o segundo lápis, você pode estar fazendo uma textura. Você abaixa a opacidade dele, vou deixar no 13. Pode fazer uma textura no asfalto aqui, ó. Na verdade, vou deixar no 4, bem transparente. Só uns detalhezinhos. Tá bom, pessoal, já criamos o nosso cenário aqui, tá? De uma maneira bem simples. Não tá nada caprichado isso aqui, mas é só para passar a dica para vocês. Agora eu vou ocultar esse cenário por um tempo, deixar só o esboço embaixo e vou criar uma nova camada, mais uma, terceira camada aqui em cima. Agora a gente vai aplicar a técnica de perspectiva. Vamos supor que você quer colocar uma casa aqui nesse cenário, só que ele tá em perspectiva e você só sabe desenhar a casa assim, ó, uma casa mais simples de frente, ó. Vou desenhar aqui uma casa bem simplesinha. Vamos colorir essa casa aqui para ficar mais interessante um pouco. Prontinho, galera. Vamos supor que a gente pintou a nossa casa e terminou. Aí a gente quer colocar ela no cenário, né? Vamos arrastar ela aqui. Aí você vai pegar a ferramenta Lasso, vai circular essa casa e vai arrastar ela para pôr no cenário de perspectiva. Só que o que acontece? Se você ativar o cenário, você vai ver que a casa ela tá fora de perspectiva. Olha o jeito da casa. O cenário indo lá pro fundo, lá pro sol. E a casa aqui meio forçada de frente. Agora eu vou mostrar pra vocês como usar, como resolver isso usando a ferramenta de perspectiva, tá? De novo você vai lá e oculta a camada pintada, deixa só esses riscos que a gente usou aqui como exemplo. Pega o laço e circula essa casa, ok? Agora coloca nessa função aqui, ó, de perspectiva, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai arrastar a casa aqui no lugar que você quer e vai empurrar o fundo dela, ó. Empurrei o fundo dela lá pra pegar na linha que a gente fez no esboço, tá vendo essa linha aqui, ó? Ó, ela pegou ali no fundo, ó, bem na linha. E aqui na frente a gente vai empurrar também, ó, pra pegar aqui na linha. Entendeu, galera? Só que aqui em cima a gente tem que fazer algo igual também, ó. Aqui no caso a gente tem que empurrar ela meio que
na direção do ponto de fuga ali, ó, entendeu? Agora a gente pode afinar também esse lado aqui da casa, encaixar ela aqui de um jeito que fique interessante. Acho que aqui tem que puxar um pouco mais pra cá. Aí galera, olha só, agora fica muito mais fácil você trabalhar a lateral da casa aqui, ó. Por exemplo, eu vou apagar aqui esse lado, deixa eu pegar a cor preta aqui, ó, e vamos supor que eu quero fazer a lateral da casa aqui, ó. Só desço um risco reto aqui embaixo e emendo aqui, ó. Prontinho, ó, já colori a casa aqui. Agora eu vou ativar a camada do cenário para você ver, ó. Olha só galera, como a nossa casa ela já tá encaixada aqui, ó, no cenário. Olha como é bem mais interessante. Dá até para engrossar alguns riscos aqui, ó, que fica fininho, mas fica por sua conta, entendeu? Eu acho que só por essa dica aqui também já merece o seu like, tá bom? Não sei o que você tá achando aí, mas deixa um likezão aí por essa dica, galera. Não vi ninguém ensinando isso no YouTube, tá bom? Como usar o laço dessa forma. Nem o pessoal do FipaClip postou vídeo mostrando isso aqui, ó, que eu tô fazendo, beleza? Então fortalece com o gostei, tá bom? Isso ajuda todo mundo. Acho que aqui nessa mesma dica dá pra gente fazer aquelas faixas que tem aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Galera, acabei de perceber que dá pra me mostrar mais uma dica pra vocês aqui, ó, que tem problema com perspectiva. Vamos lá. Se você vai criar a faixa aqui, ó, de pedestre, geralmente você faz assim, ó. Vamos supor que você criou sua faixa de pedestre. Bem retangular, certinho. Dá pra usar a régua, né, mano? Vamos supor que você criou sua faixa de pedestre aqui, ó, usando a régua. Aí você vai pintar ela de branco. Se você pegar o laço e colocar aqui, galera, fica um pouco estranho, ó. Novamente essa faixa aqui tá fora de perspectiva, então vamos pôr ela em perspectiva? Bora, vamos lá. A gente pega e desativa aqui o cenário, né? Vamos abaixar aqui um pouco a opacidade do cenário, na verdade, não precisa desativar não, só deixar um pouco assim pra gente poder enxergar esse branco. Aí você vai circular ele, vai selecionar a perspectiva, vai fazer o seguinte, ó. Opa, eu tô na camada errada aqui, vamos voltar pra camada 3. Você vai circular essa faixa e usando a função de perspectiva, você vai diminuir a parte de trás dela ali, aumentar a parte da frente, entendeu? Olha só galera, a gente mexeu nela aqui, ela ficou desse jeito. Agora vamos para uma outra dica bem top. Você vai pegar essa faixa, vai circular ela e vai voltar nesse laço aqui, ó, principal, nesse de cima. Aí você vai pegar essa bolinha aqui do meio e vai arrastar lá pro ponto de fuga, de perspectiva. Deixa essa bolinha bem no ponto de fuga lá. Aí você vai pegar de novo, aí você vai copiar essa faixa, colar ela de novo, vai diminuir ela desse jeito aqui, ó. Dá até pra ir mais longe lá, galera, ó. Aqui ficou bem pequenininho, né? Olha só, galera. Agora você aumenta a opacidade da rua e dá uma olhadinha, ó, como a faixa já parece que tá mais em perspectiva, galera. Olha que top, mano. Tá faltando sombreamento aqui na casa, né, porque o sol tá ali, mas como é dica de perspectiva, outra hora eu faço dica de sombreamento, tá galera? Mas aí ó, mais uma dica pra vocês. Ah, já deixa o seu comentário aí, o que você achou dessas dicas, tá bom? Você tá gostando ou você já sabia fazer? Comenta aí embaixo que eu vou adorar tá lendo, tá bom? Então agora eu vou mostrar o outro exemplo pra você, tá? Eu tô no mesmo projeto, ó, como você pode ver, a primeira parte tá aqui. E agora a gente vai usar um personagem como exemplo. Acho que muitos de vocês já ouviu falar da pose do super-herói, né? Que o personagem fica com a mão na cintura, preparado pro combate, bem poderoso. Então tô fazendo um rascunho aqui, só para colocar ele aqui no meio. Criei um novo quadro aqui, ó. E agora eu vou encorpar ele aqui um pouquinho mais, esboço mais encorpado. E não é difícil desenhar, viu galera? Lembre-se de usar esboço, ó. Fiz o palitinho ali embaixo. Agora eu tenho uma noção melhor um pouquinho de proporções, entendeu? Lembrando que a meta do vídeo não é pra caprichar, tá? É só pra ver o exemplo de proporção. Quando o pessoal vai fazer um personagem em pose de herói, eles fazem assim, ó, simples, o personagem de frente com a mão na cintura, entendeu? Mas eles não sabem como colocar esse personagem aqui em perspectiva e demonstrar mais poder, você vai ver. Se você tá gostando da forma que eu ensino, que eu dou dicas, eu quero falar pra você que eu criei um grupo grátis no Telegram, dá uma olhadinha aí nesse aviso. Se acaso você tiver dificuldade com loopings, quer aprender mais conceitos, eu fiz um grupo no Telegram para pessoas como você, que tá interessado em melhorar na animação, tá bom? Lá eu mando áudio, converso com vocês, posto dicas e avisos. Então se você quer garantir a sua vaga, é só clicar em um link que eu deixei aí embaixo nos comentários na descrição, beleza? Então, voltando pro vídeo, geralmente a pessoa faz isso, daí ela pega e coloca aqui o cenário aqui atrás, tipo uma árvore aqui e outra árvore aqui, por exemplo, ó. Bem rascunho, tá galera? Acho que isso aqui já demonstra que o personagem tá numa pose de super-herói. Mas se você põe ele em perspectiva, cara, isso fica muito mais interessante.
Então eu vou criar um novo quadro, ó, ele ficou ali atrás, entendeu? Eu vou voltar para a camada 2, onde a gente faz as linhas, faz esboço, e a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uns riscos assim, ó. A nossa perspectiva vai ser dessa forma, ó. Um V de ponta cabeça. Vamos voltar, vamos diminuir a opacidade dessa camada para 50 e vamos voltar para a camada 1. Você vai voltar lá no personagem seu, vai circular ele com o laço, né? Normal, e vai copiá-lo. Aí você vai vir aqui e vai colar ele aqui, galera. Agora vocês vão pegar o botão de perspectiva aqui no canto e vocês percebem que o V é mais aberto embaixo, né? Então você vai esticando a perna dele para ele abrir também aqui embaixo, ó. Seguir a perspectiva. Aí você sobe em cima e diminui um pouco a cabeça dele, ó. O pessoal tá fazendo desse jeito aqui, ó. Sabe? Eles diminuem aqui, aumenta aqui embaixo para demonstrar a perspectiva aqui do cara, né? Diferente. Eles fazem isso, galera, ó, e acham que o personagem deles tá em perspectiva. Mas não parece que o personagem tá amassado, cara? Que o personagem tá... Cara, quer ver, ó? Deixa eu desativar aqui, ó. Ó, parece que o personagem tá amassado, parece que o personagem tá zoado, entendeu? Então eu vou estar mostrando pra vocês como resolver isso, tá bom? Só vou deixar um aviso aqui pra quem tá buscando se profissionalizar na animação, quer evoluir mais, tem um curso aí que eu fiz e eu tô divulgando pro pessoal fazer também, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Você tá com dificuldade de fazer animação? Já chegou a pensar que nunca vai conseguir aprender? Calma, talvez você precise de algo um pouco mais completo do que esses vídeos de YouTube pra destravar sua animação. E a melhor solução pra você hoje se chama Animafácil, um curso focado em mostrar todos os processos pra você criar uma animação completa do zero. Diferente dos vídeos do YouTube, esse curso é organizado. Ele ensina um método de aprender a fazer todos os movimentos fluidos e cenas de animação com todos os detalhes. Pós-produção. Tem muita coisa que eu faço hoje na animação aqui no canal que eu aprendi lá, ou seja, lá você vai subir o nível da sua animação. Sem contar que o curso atualizou. Além dos módulos para programas de computador, ele também tem um módulo para animação para o celular. E também tem outros vários bônus que você tem que ver. E além de tudo isso, o curso tá em promoção, cara. O link tá no comentário fixado e aqui abaixo do vídeo na descrição. E depois que você monetizar o seu canal de desenhos, você recupera o seu investimento, beleza? Galera, agora que a gente voltou, a gente faz o seguinte, a gente vai criar um novo quadro e vou estar explicando pra vocês, galera. Quando você deixa um personagem que tava reto, assim, de frente, em perspectiva, logicamente ele vai ficar amassado se você usar essa ferramenta laço, por conta da volumetria. Existe um negócio chamado volumetria. Isso aqui nem é aula de animação, é aula de anatomia, é aula de desenho isso aqui, mas na animação, a animação é um tipo de desenho em movimento, então vocês precisam aprender, tá, galera? Tá certo, você pode fazer desse jeito, usando o laço, só que você vai ter que retocar ele encorpando, dando volume. No caso aqui, ó, eu tô colocando tipo cilindros aqui embaixo para as pernas dele, ó. Pro quadril dele aqui também, galera, a gente vai pegar e vai colocar uma caixa, ó, mas seguindo o mesmo exemplo, ó, do jeito que tá ali a perspectiva, ela começa menor em cima e vai abrindo embaixo, ó. Aqui a gente colocou uma perspectiva. Aqui o tórax dele, o tanquinho dele, é um cilindro aqui também, ó, eu gosto de fazer cilindro. O peitoral dele também é uma caixa, então a gente vai fazer uma caixa aqui pra frente, né, desse jeito. Vocês tem que fazer o desenho assim, esboçar tudo atravessado mesmo, pra vocês pegar o volume das coisas. Olha como a cabeça dele tá amassada, galera. Vamos deixar mais cilíndrico isso, ó. Seguinte, ó, faz o cilindro aqui e embaixo fica um pouco maior o queixo dele, né? O pessoal tem dificuldade de fazer isso, mas essa é a posição. Aqui a gente coloca aqui um círculo pro ombro dele, volta a fazer cilindros aqui pra mão dele também. Usando sempre figuras geométricas tridimensionais, galera. Aqui que tá o segredo para resolver a perspectiva. Agora você vai para um frame novo. Pode pegar a ponta da sua caneta, aumentar. E agora você faz, ó. Vamos fazer aqui, ó, line art um pouquinho mais detalhada. Ó, para você ver, ó. Agora você pode seguir aqui as linhas que você fez para encorpar esse personagem. Agora você vai seguir no esboço tridimensional que você fez, meu. Aqui, ó, o peitoral dele, que da hora. Seguindo a caixa aqui, fica mais estufado, ó, visto desse ângulo. Se você quiser, uma dica que eu dou pra você, ó, você encorpa esses traços que estão mais perto da câmera, ou seja, essa parte de baixo dele, a parte que tá maior, você faz um traço um pouco mais gordo, um traço mais largo, entendeu? Deixa mais saliente mesmo. E lá em cima você pode deixar do jeito que tá. Lembra que o esboço tá em V, ó, ele continua estando em V. Aí se você for fazer as árvores, você vai fazer as árvores seguindo o mesmo V, ó. O tronco da árvore tem que seguir o mesmo ponto de fuga, no caso, que é lá em cima. Aí a copa da árvore vai ficar menor assim, entendeu? Aqui, ó, se você for fazer os galhos da árvore, ó, a árvore ia ficar um pouco menor, porque e vai alargando embaixo, entendeu?
Pronto, galera, a gente concluiu. Agora me fala aí nos comentários qual posição que passa mais poder de herói, grandeza, força. Isso aqui que tá chapado visto de frente, ou esse aqui, ó, com perspectiva, ó, visto de cima, ó, com os músculos dele mais salientes, mostrando aqui, ó. Qual que parece mais um herói? Pra mim é esse aqui, galera, entendeu? Essa cena aqui tá até mais dinâmica, tá bem interessante. Claro que ela começou chapada, você pode fazer assim, mas depois você encorpa ela e assim você corrige os seus erros de perspectiva, viu, galera? Dessa forma aqui, ó. Cara, de coração, eu gosto muito de ajudar, espero ter ajudado vocês aí na animação. Se você se sentiu ajudado, gostou da dica, eu quero que você me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Manda para um ou mais amigos que você me ajuda e ajuda mais gente a destravar na animação. Lembrando que o link para o curso que eu divulguei tá aí na descrição abaixo do vídeo, no primeiro comentário, é só você entrar lá que você já consegue fazer, tá bom? É só você clicar que você já vai para a página dele. E se você gosta de técnicas de animação, aqui na tela eu vou estar deixando 2 vídeos onde eu ensino técnicas muito legais usando o FlipaClip também. Clica aí e dá uma olhadinha, tá? Falou!